grato pela vida desse servo, desse homem de Deus, né? A quem o pastor Alexandre me apresentou. E eu confesso para os irmãos que a mesma intensidade que eu ministro a palavra do Senhor para os irmãos é a mesma intensidade que eu ministro a palavra de toda a minha igreja, a qual eu faço parte, e é qualquer outra igreja que eu vou. Essa semana que passou, na última quinta-feira, eu recebi um convite para poder estar ministrando a palavra do Senhor lá na estrada do Campinho, a qual um evangelista amigo meu me apresentou o pastor daquela casa. E eu me lembro que mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, foi a primeira vez a qual eu fui lá. E naquela ocasião o Espírito Santo de Deus, ele me usou para aquele pastor. E o Senhor naquela ocasião falou com ele que a igreja não ficaria daquele tamanho. Pastor, a igreja era mais ou menos nessa espessura. Era pequena. E de lá para cá eu fui lá acho que umas 2 vezes depois. E semana passada, quando eu cheguei lá, um amigo meu me levou, né? Eu confesso que meus olhos se encheram d'água, porque aquilo que o Senhor me usou para falar sobre aquele ministério, sobre a vida daquele pastor, estava se cumprindo. Uma igreja que era uma porta, já era uma porta de correr, de blindex, de ponta a ponta. Já era uma igreja a qual já tinha ar-condicionado. Aleluia. Uma igreja a qual tinha 3, 4, 5, 6 membros, já tinha muito mais daquilo. Então, a gente entende que o Senhor, ele é fiel para os seus. O Senhor, ele é fiel para os seus servos, né? Irmãos, hoje era para me estar na sede. Tenho certeza que o pastor dirigente vai me dar um puxão de orelha, né? Só que o meu telefone está ruim e eu não estou conseguindo visualizar a mensagem. O celular está quebrado, a tela está toda horrível. Quando eu fui ver que eu tinha reunião na sede, já era tarde, eu falei, eu não posso desmarcar o pastor, não vai ser não. Ele vai falar, vem amanhã de manhã. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor dirigente, pastor Davi Lopes, meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Faço parte, irmão, de um ministério muito grandioso, né? Que é do campo de Bangu, ministério de Madureira. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida naquele lugar. Assim como o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ler apenas um versículo. Passagem muito conhecida. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, estamos dentro de um texto muito conhecido. Essa mulher era conhecida como uma das mulheres dos filhos dos profetas que clamou a Eliseu. E agora essa mulher, ela está num momento de sua vida completamente adverso.
ela está no momento da sua vida qual as dívidas estão chegando, os credores estão batendo em sua porta, porque nessa época era bem comum os credores chegarem e levar os seus filhos para tomar como escravos. Só que o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que Ele não age no que te falta, Ele age naquilo que você tem. O profeta, quando ele pergunta àquela mulher, ela vai falar: a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Como que alguém que não tem nada agora tem uma botija de azeite? Quantas das vezes olhamos ao redor e pensamos: não tenho nada, mas a verdade é que Deus não precisa do que você perdeu, Ele só precisa do que ainda resta. Deus é especialista em usar o pouco para fazer o muito. Com uma botija de azeite, Ele salvou uma família inteira em ruína. O cenário era de morte, o cenário era de luto, só que o Senhor vai usar o profeta, o homem de Deus, para abençoar aquela casa, abençoar aquela família. E eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui nessa noite, mas eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, no seu pouco. Não é naquilo que te falta, é naquilo que você ainda tem. Aleluia, glória a Deus. E o que é que você tem? Ah, pregador, eu ainda não tenho mais nada, mas ainda me resta um pouco de fé, isso já é o suficiente. Porque enquanto você tem fé, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele se move em seu favor. Enquanto você ainda tem um pouco de fé, enquanto você ainda tem um pouco da presença de Deus dentro da tua casa, Ele faz, Ele transforma, Ele liberta. E como o irmão pastor João estava falando aqui, aqueles pastores que o inimigo tem usado contra a tua vida, contra a sua pessoa, vai ser eles que o Senhor vai trazer até você e vai falar: eu preciso de um abraço, eu preciso de uma oração. E vai ser o momento certo que você vai pegar e não vai jogar na cara. Você vai fazer aquilo que Deus mandar. Porque no momento certo, no momento determinado do Senhor, Ele vai te usar para certas pessoas. O contexto dessa viúva era uma esposa de um dos discípulos dos profetas. Só que agora, seu esposo morreu, os credores estão vindo para pegar seus filhos. E essa mulher, ela vai chegar em um momento, podemos conjecturar, mais difícil da sua vida, onde ela perde tudo. Ela perde seu marido, os seus bens materiais, podemos conjecturar que já não tem mais. E agora a única coisa que restou para ela foi seus filhos. Só que agora os soldados estão vindo para tomá-lo. Só que dentro desse cenário,
essa mulher que parecia ter perdido tudo, já não tinha mais jeito, já não tinha mais circunstância, não tinha aos olhos humanos mais força para combater. Ela vai demonstrar a sua fé. A fé. E o profeta ativou o milagre. O milagre ele é ativado quando o profeta fala: o que é que tens em casa? Bem sabemos que o azeite dentro da Bíblia ele vai representar a presença. Ela fala que ela não tinha nada, mas ela ainda tinha a presença de Deus dentro da sua casa. Ela ainda tinha a presença do Eterno dentro da sua casa. Deus. Só que ela precisava que essa fé fosse ativada para que o Senhor pudesse fazer ela enxergar novamente aquilo que ela achava que tinha perdido. Deus poderoso. Aleluia. O objetivo era despertar a fé. E quantas das vezes na minha e na sua vida não é assim? Foi o que o pastor Josemar estava falando aqui. Tem momentos, irmão, que você vai estar muito forte, mas vai ter momento que você também vai estar fraco. Vai ter momento que você vai precisar de um ombro. Vai ter momento que você vai precisar de uma mão para te guiar. Porque tem momentos da nossa vida que é desse jeito. Parece que todo mundo te virou as costas. Parece que o mundo não está olhando para ti. Parece que o céu se fechou em seu favor. Parece que nada mais já vai acontecer. É Deus, aleluia. Parece que agora é só você e você. Mas é nesse momento que Deus ele se apresenta na minha e na sua vida. É nesse momento que o Senhor ele chega e faz aquilo que ninguém mais pode fazer. É Deus. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que a gente pode correr atrás, a gente corre atrás. O pastor falou que o Senhor deu saúde e ele correu atrás e o Senhor o abençoou. Ele não ficou esperando o telefonema chegar. Ele não ficou em casa esperando. Ele ativou aquilo que ele precisava ativar. Quando ele ativa com a sua atitude, porque muitas das vezes nós precisamos ter atitude para que o céu possa se movimentar em mim, ao meu e ao Glória a seu Deus, favor. aleluia. Porque não basta eu pegar, ficar prostrado e falando, a porta vai se abrir, o céu vai fazer, mas para que o céu faça, eu preciso me movimentar para que Deus faça na minha vida. É Deus, aleluia. Não adianta, pastor, eu falar que o céu vai fazer se eu não coloco o currículo. Não adianta eu falar que o céu vai fazer se eu não busco pela minha casa. Não adianta eu falar que o céu vai fazer se eu não busco pela minha família, se eu não busco libertação, se eu não busco saúde para minha casa. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Para que o céu se ative ao meu favor, eu preciso chamar a atenção Glória a Deus. de Deus. Não adianta eu ficar prostrado. Não adianta eu ficar lamentando. Porque imagina essa mulher se lamentando. Agora eu perdi tudo. Não tenho nada. Os soldados vão vir, vão levar meus filhos. E logo eu vou perecer e vou morrer.
Só que ela lembra que tem um profeta na cidade. Ela lembra que tem um homem de Deus. E ela vai até esse homem de Deus. O nosso Deus, Ele não age com o que falta, mas com aquilo que a gente ainda tem. Seja pouco, seja muito, Pastor João. É nisso que o Senhor vai fazer. Mas eu não tenho muito, eu tenho pouco. E é assim que o Senhor vai fazer. Ele vai agir no seu pouco. Porque muitas das vezes, quando o Senhor nos abençoa, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para o Senhor. E vamos nos lembrar. Isaías está pregando para o povo de Israel. Só que o povo de Israel, pastor, eles só querem buscar a Deus quando o cerco se fecha. Eles só querem buscar a face do Senhor quando tudo vai mal. Quando a morte chega, quando eles estão perecendo. Mas, quando tudo está bem, para que eu vou buscar Deus? Quando tudo vai bem, por que eu quero Deus se eu tenho tudo? Mas mal sabem eles que o tudo deles é Deus. Aleluia. Tudo na nossa vida é Deus. Aleluia. Todo o nosso cenário, nós dependemos de Deus em todas as circunstâncias. Deus, Ele é o centro de tudo para a nossa vida. Nós não dependemos do homem, nós não dependemos das coisas terrenas, nós dependemos do céu. Deus poderoso, aleluia. Porque o céu é a única esperança daqueles que ainda estão aqui em Cristo Jesus. Deus santo, aleluia. A mulher estava focada no que ela tinha perdido, mas Deus queria que ela olhasse para o que ela ainda tinha, se não uma botija de azeite. O pouco com Deus é tudo. A quantidade que você tem não limita o que Deus pode fazer. Como 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão. A obediência ainda é a chave que desbloqueia a provisão. Eliseu mandou ela agir, buscar vasos, fechar a porta e derramar azeite. Milagres obedecem comandos. Eliseu vai mandar ela buscar mais vasos, com aquela pequena botija de azeite que ela tinha. E o cenário agora qual é? Pega vasos, não poucos, mas muitos. Só que o que me chama a atenção é que ele vai falar o que para ela? Fecha a tua porta. Ele não deixa nada explícito para quem está de fora olhar. É Deus. Porque vai ter um momento que é só você e a sua casa. Tem milagre que vai chegar dentro da tua casa, mas é você e a sua família. É Deus, aleluia. Porque tem milagre que antes de chegar a gente já está contando. Tem milagre que o Senhor ainda está preparando, ainda está no forno e a gente já está divulgando. Como é que eu vou falar alguma coisa que ainda não aconteceu? Meu Deus. Como é que eu vou falar alguma coisa que o Senhor ainda me prometeu? Aleluia. Deus poderoso. Eu não posso falar aquilo que ainda não aconteceu. É por isso que a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, vai falar que tem tempo para todas as coisas.
Glória a Jesus. Imagine que tudo que o Senhor me prometeu, pastor, lá atrás, eu venho falando. Mas só quem sabe das minhas cicatrizes, só quem sabe o que eu tenho passado, é eu e a minha esposa dentro da nossa casa. Porque eu bem sei o que Deus me prometeu. Mas não é momento de eu divulgar. Não é momento de eu chegar e falar: o Senhor vai fazer isso na minha vida. Tem promessa na minha vida, irmão, que está se cumprindo depois de 30 anos. Eu vou completar 34 anos. E tem promessas que foram feitas quando eu ainda tinha 7, 6 anos de idade. Tem promessas na minha vida que estão se cumprindo, que foram lançadas sobre a minha vida há 8, 9 anos atrás. E tem promessas que ainda nem começaram assim. Mas todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu acredito no dono da promessa. Todavia eu sei que Ele prometeu, irmão. Todavia eu sei que na hora certa Ele vai fazer. E eu também sei, irmão, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele não é obrigado a cumprir aquilo que Ele fala para mim. Para Ele poder cumprir, eu preciso estar dentro da obediência dEle. Deus, o profeta vai liberar algo sobre a vida dessa mulher. Mas ela precisou obedecer. Porque se ela não obedece, não ia se cumprir. Porque tem pessoa que fala: mas eu estou em cima, tem uma promessa sobre a minha vida. Irmão, eu conheço pessoas que morreu e tinha promessa. Pessoas que falavam: Deus tem uma promessa na minha vida que eu vou ser cantor da casa do Senhor. Eu tenho promessa que o Senhor vai fazer na minha vida que eu vou ser pregador. Realmente, o Senhor vai fazer. Mas você precisa alinhar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque para acontecer na minha e na sua vida, a gente precisa se posicionar. A gente precisa obedecer. E sabe qual é o nosso mal da nossa geração? Que a gente acha que é o dono do próprio nariz. E não é bem assim. Para as coisas acontecerem, nós precisamos que o Senhor faça. Mas nós precisamos se alinhar no propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço pessoas que hoje já não está mais aqui, mas tinha promessa. Pessoas que foram criadas comigo, mas em determinado trajeto foram por outros caminhos. Quando alguém chegava para falar alguma coisa, pegava e falava assim: não, mas Deus tem uma promessa na minha vida, na hora certa vai acontecer. Eu conheço uma pessoa que eu sempre convido para ir para a igreja. Sempre fala a mesma coisa. O dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. O dia que Deus falar comigo, eu vou. Eu pego e falei: então você não vai nunca. Você não vai nunca. Porque Deus ele só descia para falar face a face com Moisés, com seus profetas. Você acha que Deus vai chegar aqui dentro da tua casa, na tua sala e falar: ai, fulano, hoje é dia de tu lá na igreja, vamos embora? Você não vai para a igreja nunca. Sabe por causa de quê? As pessoas não querem renunciar às coisas do mundo. Para ativar o milagre da nossa vida, nós precisamos renunciar àquilo que o mundo tem a nos oferecer. E se formos entrar profundamente mais adiante da Bíblia, nós vamos lembrar de Daniel. Os manjares do rei vai chegar, só que ele vai renunciar, porque
ele sabe quem ele serve. Ele sabe para quem ele se prostra. Ele não se prostra para qualquer um. Ele não se ajoelha para qualquer um. Não é qualquer tipo de Deus que ele se prostra. Ele se prostra para o Deus que pode fazer. O Deus de Israel. O Deus que muda o cenário. Ele não se corrompeu. E o Senhor fez grande coisa na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Como pode uma porta estar trancada? A chave viés de obedecer e entender tudo. Deus ainda pode usar você menos do que você acha. Mesmo que você ache que você não tenha nada, mesmo que seus recursos pareçam ser insignificantes, sua casa esteja cheia de dívida, medo, e a doença talvez ela até alcançou o seu lar. Mesmo com a dúvida, Deus, Ele te alcança. Quando essa mulher, ela decidiu entregar seus problemas na mão do profeta, o profeta entrega na mão de Deus. O Senhor fez na vida daquela mulher. E aonde não tinha mais nada, teve vida. E vida com abundância. Teve prosperidade dentro daquela casa. Aonde ia ter morte, não teve mais morte. Aonde ia ter mais destruição, não teve mais destruição. É Deus, aleluia. Se coloca sobre os teus pés nessa noite. Glória a Deus. Deus verdadeiro. Deus, Ele faz na minha e na sua vida. Glória a Deus. Mas para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas, para que nós possamos ativar, pastor, essa fé, que nós possamos ativar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. A palavra de João no livro, a palavra do Senhor no livro de João vai falar: eu sou o caminho. A afirmação que Jesus está dando aqui, que não há outro além dele. Não tem outro caminho. O mundo ele pode até te oferecer riquezas. O mundo pode até te oferecer mulheres, dinheiro. Mas são coisas momentâneas. São coisas que vai ficar. Mas quando o Senhor está falando, eu sou, Ele está falando, eu te dou vida, e vida com abundância. Eu te dou cura, eu alcanço a tua casa, Glória. Eu mudo a sua história, Aleluia. eu mudo o seu cenário, Deus. eu entro onde o homem não pode entrar, eu entro e faço aquilo que ninguém mais pode fazer. Deus. Quando a circunstância é completamente adversa, é aí que Deus entra. Deus, Ele ama fazer isso. Deus, Ele entra onde ninguém mais quer entrar. Ele pisa onde o homem não pode mais pisar. Aleluia. Poderoso Deus, aleluia. E aquele que talvez hoje porta um fuzil, uma pistola, está na boca de fumo agora vendendo drogas, ou aquela mulher que está se prostituindo em algum lugar, o Senhor nessa noite também pode alcançar. O Senhor também pode mudar a história. E nessa noite eu quero orar pela sua casa. Glória a Deus. Porque é culto da família. Oh, aleluia. Hoje é culto da família. E